Hoje eu quero falar sobre alguém que é assim, uma pessoa assim, muito agradável da gente pregar. Tem muita lição aqui para aprender. Eu gostaria de ensinar as lições, especialmente sobre a misericórdia do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo é o 21. Segunda Reis, 21. Verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efisibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque eu vou aos poucos. Vou aos poucos. Nós estamos falando do filho de Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Ezequias foi aquele que adoeceu. O Senhor mandou Isaías avisá-lo que ele pusesse a casa dele em ordem, que ele ia morrer. E ele orou, chorou, e Deus acrescentou 15 anos de vida. E esse Manassés era filho de Ezequias. Quando Ezequias morreu, adoeceu e morreu, Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade. Imagino eu, a Bíblia não diz claramente, que Manassés ele soube tudo que Ezequias fez. Ezequias foi um bom rei, ele acabou com a idolatria de Israel, derrubou todos os altares de idolatria, ele restabeleceu o culto, ele colocou de volta os levitas, ele fez uma transformação. Eu imagino que Manassés, com certeza, deve ter tido consciência e sabido disso. Mas, e vale já vou lhe dar uma dica boa. Uma boa criação não substitui uma decisão pessoal. Porque a gente sempre acha que os nossos filhos têm que fazer aquilo que a gente ensinou, como a gente encaminhou. E, irmão, você não pode esquecer, irmão. E eles vão tomar decisões, filhos tomam decisões. Independente de ter tido um pai cristão, uma mãe cristã, independente de ter sido criado num lar cristão, talvez com todo o temor, com todo o tremor, talvez vendo milagres, até mesmo filhos de mães que foram curadas de câncer, foram filhos que fizeram as suas escolhas. E Manassés era filho de Ezequias, um bom rei, mas ele escolheu pecar. Escolha. Irmãos, todos nós fazemos escolhas. É óbvio que todo pai e toda mãe quer que os filhos façam boas escolhas. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E esse é o caso de Manassés. Ele começou a reinar com 12 anos, irmão, e ele destruiu Judá. Com a idolatria, com a feitiçaria, com o ocultismo. Se não vejamos, vamos. Verso
quê? Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Veja que ele viu, ele soube, pelo menos soube, que Ezequias destruiu toda a idolatria. Levantou altares a Baal, fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército do céu e o serviu. Que exército do céu é esse? Ele adorava sol, ele adorava a lua, ele adorava estrelas, ele adorava planeta, ele adorava as estrelas do céu. Era um adorador idólatra. Edificou altares dentro da casa de Deus, na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ele foi, Manassés foi aos limites. Ele foi, aliás, na minha opinião, ele passou dos limites do pecado, no que diz respeito a pecar. Ele passou dos limites, conhecendo quem era o rei de Israel. Porque assim, irmão, os judeus, a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 6, que os judeus têm que inculcar a palavra na mente dos filhos. É andando pelo caminho, é se acertando, é se levantando. Então, os meninos judeus vão sendo ensinados nas coisas de Deus. Mesmo assim, Manassés, que acabou com com Judá, edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção no que o Espírito Santo de Deus vai dizer esta noite. Enquanto eu meditava, o Senhor trouxe ao meu coração que ele ia falar com alguém especificamente essa noite, através da sua palavra. Então eu quero que você fique muito atento, não perca a sua atenção, porque Deus tem algo para falar com alguém especificamente, e daqui a pouco você vai entender que a gente precisa dar ouvidos ao que Deus fala. Também edificou altares a todos os exércitos, verso 5. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Olha o que ele fez, no verso 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Eles sacrificavam as crianças. E ele sacrificou seu próprio filho. E adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor para provocar a ira de Deus. Irmão, é só alguém muito sem noção busca provocar a ira de Deus. É só alguém muito desalinhado dos pensamentos para tentar provocar a ira de Deus. Aí vem uma lista do que ele fez, sabe? Vem uma lista muito, muito grande. Ele afundou, irmão. Manassés afundou o povo no pecado. Além dele afundar a si mesmo, ele foi um bom influencer. Ele afundou o povo no pecado. Uma situação triste. Muito, muito, muito triste. Se você continuar lendo aí, você vai se assustar. Olha o verso 16. O que ele fez? Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que se encheu a Jerusalém de um a outro extremos, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um desastre. Foi algo terrível. Muito, muito terrível. Agora eu
preciso dizer para você, irmão, que o pecado, ele sempre escraviza. Guarda essa frase que eu estou te falando. O pecado, ele sempre escraviza. Manassés viveu sem limites. Sem limites. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Sabe que uma das maneiras de aprender, nós temos várias maneiras para aprender. Uma das maneiras de aprender é com o erro dos outros. Eu prefiro aprender assim, né? Com o erro do outro. Aprende. E aprendendo sobre Manassés, nós vamos ver coisas muito sérias. Olha o que diz capítulo 33 de 2 Crônicas. Verso de número 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus falou com Manassés. Deus falou com o povo, mas o povo não ouviu. E quando, irmão, olhe, escute isso. Quando Deus fala conosco, quando Deus fala com você, você endurece o coração, você precisa estar preparado para as consequências. Compreendeu isso? Quando Deus fala, e Deus sempre fala, irmão, Deus sempre fala. Quando a voz de Deus é ignorada repetidas vezes, a disciplina chega. Porque Deus não disciplina aquele que não é filho. Deus corrige porque ainda deseja restaurar. Quando Deus corrige alguém, irmão, porque ele quer restaurar. Quando Deus fala e ninguém dá ouvidos, a disciplina chega. Olha lá o verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés entre os espinhais, o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Pois bem, eu não disse que o pecado sempre escraviza? O pecado sempre escraviza. Alguém que viveu sem limites, agora acaba preso e acaba humilhado. A palavra não é doce, mas ela é ótima para a gente meditar. Uma palavra que mexeu comigo. Por quê, irmão? Porque e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Olha, e falou, eu vou repetir, você vai falar o seu nome. E falou o Senhor a E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Aí vem os assírios, levam Manassés preso de uma maneira terrível, terrível. Mas olha, querido, tem algo muito precioso nessa história toda. Porque Deus, como eu já disse, Deus antes de disciplinar, vem o aviso. Quando o aviso não é aceito, a disciplina vem. E vem, não adianta. A gente pode falar o que quiser. Ah, foi coincidência. É que depois a gente esquece que Deus falou, que Deus avisou. A gente esquece.
Mas a disciplina chega. E a disciplina chegou para Manassés. Mas tem algo tremendo aqui, no verso de número 12. É um ponto de virada, sabe? E agora ele está na Babilônia, amarrado em cadeias. E aí no verso 12. Aí deu ruim, né? Porque eu não sei por que precisa esperar as coisas ficarem muito ruins. Precisa esperar para poder se arrepender. Aí ele diz, e ele fez, no verso 12, e ele angustiado, agora chegou a angústia. Agora chegou a angústia. Orgulhoso, agora se humilha, porque está angustiado. E angustiado, orou deveras ao Senhor. Essa expressão, irmão, quer dizer, buscou intensamente. Eu fiquei imaginando a oração de Manassés. Deve ter sido igual a Diana, só porque por motivos diferentes. Agora ele vai orar igual o pai dele. Né? Ezequias não orou intensamente quando veio a notícia da doença? Orou, não orou? Chorou. Manassés, em circunstâncias diferentes, mas agora Manassés vai fazer a mesma coisa. Então ele sabia que era esse o caminho, vai? Sabia ou não sabia? Sabia. Vou pedir um favor para você. Guarde esse celular, filhinho. Porque Deus está falando com você. A disciplina do Senhor chegou. Chegou dolorida. Orou deveras ao Senhor seu Deus. Humilhou-se muito perante o Deus dos seus. Ele sabia quem era. Ele conhecia quem era. Sabia quem era. Deus dos seus pais. Mas ele desafiou. Para mim, ele desafiou. Para mim, na minha opinião. Desafiou Deus. Por quê? Porque fez tudo ao contrário do seu pai. Mas que tem filho que gosta disso, né? Fazer o contrário do que o pai e a mãe falam. Não é? Quando vem a disciplina, chora onde mesmo? Pois é, a misericórdia de Deus. Verso 13, nós vamos ver a misericórdia de Deus. É difícil de entender isso. Como é que Deus ouve alguém que afundou tanto na idolatria, que contaminou uma nação, que derramou sangue inocente? Deus não ouviu a oração dele, irmão. Você entendeu? Só que eu não sou nem doida de ficar esperando esse momento fazer uma oração dessa. Nem doida. Ficar esperando chegar numa situação dessa para poder fazer uma oração como ele fez. E ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Preciso dizer para você, apesar de tudo isso, a misericórdia do Senhor é grande. É grande. É maior para quem se arrepende verdadeiramente. Se arrepende verdadeiramente. Arrependimento verdadeiro, irmão. Arrependimento verdadeiro. E vou lhe dizer uma coisa, meu querido. Cada vez que Deus fala, você não ouve, não dá ouvido, endurece o seu coração. Endurece o seu coração. Você está se expondo cada dia mais, se expondo ao juízo de Deus. Se expondo.
A dor pode despertar a pessoa espiritualmente com tristeza. Eu gosto de dizer isso. Precisa estar no cativeiro, precisa estar numa situação de dor, de doença, de fracasso, de derrota, de miséria, para se lembrar de Deus. Aí quando vem aquele diagnóstico, aí corre todo mundo para Deus. Aí lembra de Deus. E Deus é tão bom e Ele ouve a oração. Eu pergunto a você, até quando? Há esperança mesmo quando a pessoa se afundou, sempre há esperança. Ele fez a oração, é a virada da chave, sabe? Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai voltar tudo atrás. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, e no vale, a entrada da porta do peixe, e a roda até a Ofel. E levantou muito alto, também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado na casa do Senhor em Jerusalém, os lançou fora da cidade, reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel, mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nos livros da história de Judá. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de esculturas, antes que se humilhasse. Eis que tudo escrito está no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar e foi um péssimo rei também. Pense que Amon foi bom para Israel, porque não foi. Foi um péssimo rei também. Mas Deus é bom. Nunca, irmão, subestime a misericórdia e a graça de Deus. Sabe? Não importa o quanto você possa ter errado, possa ter falhado, quando há arrependimento verdadeiro, quando há arrependimento sincero, quando há um quebrantamento, Deus ouve, Deus perdoa, mas não é só chorar uma vez e pronto, e não mudar nada, irmão. Veja que ele orou, chorou, mas ele voltou para Jerusalém, irmão, e mudou tudo. Irmão, conversão tem mudança. Quando há arrependimento verdadeiro, tem mudança, irmão. Tem mudança, tem transformação de vida. Tem transformação. Esse aqui é um exemplo claríssimo de que quando alguém realmente se arrepende dos seus pecados, quando alguém realmente se entrega a Deus, a primeira coisa que essa pessoa quer fazer é mudar de vida, é mudar, é arrancar do seu caminho tudo aquilo que afasta ela de Deus. Ai, meu Deus! Eu não entendo conversão, que a pessoa permanece fazendo as mesmas coisas de sempre. Isso não é conversão, isso
que tinha pai e que tinha casa. Agora veja se precisa ir para o chiqueiro para lembrar de Deus. Veja. Veja que triste. Veja que triste. É um outro exemplo clássico de conversão. Olha, na casa do meu pai até os empregados têm o que comer. Sabia, não sabia? Que lá na casa do pai era bom? Sabia ou não sabia? Mas não quis ir embora? Decisão. É decisão. Uma boa criação não substitui uma decisão pessoal. É decisão. Cada um toma a sua. Cada um toma a sua. E eu, irmão, estou aqui do jeitinho que Deus falou. E falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não deram ouvidos. Eu venho todo dia aqui. E todo dia tenho falado, todo dia tenho ensinado, todo dia tenho ensinado. Por tantos anos na minha vida. Tantos anos. Hoje eu fiquei de mau humor. Porque quanto que eu tenho ensinado? Quanto? Quanto que eu tenho falado? Ah, pastor, sabe que você é uma pessoa confiável? Eu posso até não ser, mas a palavra de Deus é.